Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, hoje eu quero dividir com vocês sobre um texto. Eu vou começar o texto de Tito, capítulo 2. A minha intenção, porém, é fazer uma parte hoje e uma parte nos próximos devocionais sobre este assunto. E você então poderia perguntar, mas qual é o assunto? O assunto, irmãos, é a respeito de coisas do nosso dia a dia, assuntos de casa, da família. E aí você pode perguntar assim, mas por que Jesus se interessaria por coisas pequenas como esta? Na verdade, o cristianismo, irmãos, começa exatamente aí. O cristianismo começa dentro de casa, começa no exercer ali a nossa vida diária, com relação a trabalho, família, enfim, o cristianismo ele se aplica exatamente no nosso viver cotidiano. E é por causa disso que você vai ver na Bíblia inúmeras vezes o apóstolo Paulo falando a respeito destas coisas. Irmãos, o cristão que entendeu a respeito disso é o cristão que busca a verdade em Cristo Jesus. O cristão que entende que ele precisa exercer o cristianismo desde a hora que ele acorda dentro da sua casa, no meio da sua família, até a hora que ele vai dormir, é o cristão genuíno. Agora, aquele que acha que cristianismo só acontece quando a gente sai, quando a gente vai falar da palavra para outras pessoas, este ainda não entendeu a verdade do cristianismo. Quando a pessoa entende que o cristianismo é uma capa que você só veste a hora que você vai sair de casa, essa pessoa ainda não é um cristão, tá certo? Jesus não quer capa, Jesus quer cristianismo verdadeiro. Portanto, saiba que Jesus te chamou sim para ser um cristão dentro do seu lar, com a sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho. Jesus te chamou a ser um cristão aí. Então, nós vamos ler Tito capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqui, o apóstolo Paulo está instruindo Tito, a quem ele chama de seu verdadeiro filho. Embora Tito não fosse filho na carne de Paulo, ele era filho espiritual, era filho na fé. Então Paulo estava mostrando para Tito que ele deveria ensinar para as pessoas, e ele fala aqui a respeito de uma sã doutrina, ou seja, ele está dizendo assim, olha, se você quer pregar Cristo, se você quer pregar os ensinamentos de Cristo, ensinamentos saudáveis, ensinamentos verdadeiros, você vai falar sobre isso. Então, ali, a partir desse versículo, Paulo começa a falar sobre o quê? Família, dia a dia e coisas semelhantes a estas. Então, se você quiser aprender sobre isto, eu convido você a ficar até o final desta série de devocionais. Amém? Irmãos, eu preciso dizer a vocês que eu, Cibele, tenho 42 anos, sou casada há quase 23 anos e já sou avó. E não é por causa destas coisas que eu vim falar para vocês. Mas eu quero falar segundo aquilo que aprendi com a palavra do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nos instrui. E também, irmãos, a vida de oração. Nós aprendemos muito com a vida de oração, tá certo? Há coisas que nós só aprendemos quando estamos no secreto com Deus o Pai. Isso quem disse foi o nosso amado irmão Andrew Murray, um dos meus autores favoritos, e ele escreve muito a respeito da oração. E com certeza é verdade. Então eu vou ler aqui o versículo 3 agora do mesmo capítulo.
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então, para falar sobre isso, quero dividir aqui o versículo em partes. Bom, talvez você esteja ouvindo esse devocional e você viu que o assunto aqui é sobre mulher. Mas fique comigo até o final deste devocional, amém? Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui, as mulheres idosas. Bom, ele está se referindo às mulheres que já são mais velhas, às mulheres que já são mais experientes, aquelas que já foram instruídas muito pela palavra de Deus, muito pela vida de oração. Estas mulheres, elas têm o que ensinar aos mais novos, aos seus filhos, àquelas pessoas com que tem contato, às vezes amigas, primas. Então o apóstolo Paulo vai dizer que estas mulheres precisam ser sérias no seu viver. Do que ele está falando? Ele está falando de um determinado comportamento. Olha, as mulheres mais velhas precisam ter um comportamento reverente, um comportamento respeitoso, um comportamento que honra a sua família, no falar, no agir, na frente da sua família e também na ausência da sua família. Nós, mulheres que já temos um pouco mais de experiência, precisamos agir de modo que honremos a nossa família e, quando nós fazemos isso, estamos honrando a Deus. Porque há mulheres, irmãos, que não entenderam ainda sobre isso e têm um comportamento que desonra tanto a sua família quanto a presença de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui que não é conveniente que as mulheres sejam caluniadoras. E o que é, na prática, isso? Bom, há mulheres que sem sabedoria nenhuma se reúnem em grupos com outras irmãs ou com outras amigas e começam a falar mal dos seus maridos, começam a trazer ali, a expor ali problemas que têm em casa com seus maridos. E por que Paulo diz que esse é um comportamento que não está de acordo com a sã doutrina, que a mulher deve tomar cuidado com isso? Porque também eu disse que isso é sem sabedoria? É porque assim, irmãos, quando a mulher fala do seu marido para outra pessoa, ela está entregando o seu marido a quem não tem poder nenhum. Mas a mulher que tem uma vida de oração já sabe para quem ela deve entregar o seu marido. Ela já sabe para quem ela deve entregar esse problema. Quem é que pode corrigir o seu marido? É Deus, o Pai. Então ela faz isso através da oração. A mulher que tem uma vida de oração recebe sabedoria no sentido de que tudo ela pode falar com Deus, de que tudo ela pode pedir a Deus, o Pai, que faça por ela, em nome do Filho. Então é por causa disso que a mulher precisa falar com Deus se ela está tendo algum problema dentro de casa. É claro, irmãos, que a mulher que tem um problema sério, ela não está privada de chamar outra irmã e dizer assim: irmã, você pode orar comigo por este assunto que está acontecendo dentro da minha casa? Não tem problema nenhum fazer isso. O problema está naquela pessoa que gosta de falar do seu marido ou dos seus filhos no meio de grupinhos, para outras pessoas, para que essas pessoas venham a conhecer os seus problemas, como se ela fosse uma vítima da situação. Irmãzinha, você que está aqui ouvindo e aprendendo, você não será vítima dessa situação se colocar diante de Deus todos os seus problemas e pedir que Ele resolva para você, tá certo? Tem mulheres que têm problemas seríssimos com o seu cônjuge. E a estas mulheres cabe o quê? Uma vida de oração e de jejum, para que Deus liberte os seus maridos. E aí o apóstolo Paulo ainda vai dizer assim:
não dadas a muito vinho. Esta é a expressão usada na Bíblia Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Mas eu fui para minha interlinear do grego e lá está escrito que a mulher não cabe ser escrava do vinho. E aí, quando se diz assim, escrava do vinho, você pode até pensar naquelas mulheres que bebem demais, né? Ah, bebe lá uma garrafa de vinho e tudo mais. Mas a escravidão não está só nisso. A escravidão também está em quando você não consegue resistir. Então, se você chega num lugar e tem lá uma bebida alcoólica, que aqui o vinho faz referência à bebida alcoólica, e você não consegue negar, você não consegue ficar sem tomar, você já é uma escrava. E por que Paulo fala sobre isso? Porque a mulher que bebe, irmãos, perde o senso do seu próprio comportamento. Ela começa a ter ações e reações diferentes do que quando está sóbria. E muitas vezes, irmãos, esta pessoa também perde a decência nessa situação. Há um descontrole e às vezes a pessoa tem algo lá dentro no íntimo do coração dela, um desejo que é ruim e que ela só tem coragem de fazer quando ela bebe. Então, veja que não há sabedoria na pessoa que senta numa mesa para beber. Em seguida, o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher mais madura deve ser mestra do bem, né? Ou seja, ele está dizendo assim, olha, você tem muitas coisas que você pode ensinar. Ensina aquilo que for bom. Por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Porque há mulheres que, quando se tornam mais maduras, querem ensinar coisas de malícia para as mais novas. E a malícia é um mal tão grande que ela impregna na mente das pessoas e não sai mais. Para sair, precisa de muita, mas muita busca pela libertação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, você que é uma mulher madura, preste atenção naquilo que você vai ensinar, porque você foi chamada a ensinar coisas boas com relação à vida, com relação a andar com Deus, com relação à oração. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Preste atenção naquilo que você vai ensinar. Ela foi chamada a ensinar com palavras, com o seu exemplo e principalmente ali no servir, né? A mulher que é mais madura, ela tem a oportunidade, por exemplo, de chegar para uma mulher mais nova e dizer assim, olha, você tem uma roupa para lavar? Daqui eu vou mostrar para você como se faz. E ela então pega aquela roupa e vai fazendo, e vai ensinando, e vai mostrando, olha, é assim que se faz. Você precisa separar por cor, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E ela, enquanto vai fazendo, enquanto vai servindo, ela já está ensinando como deve ser feito. Desta maneira, a mulher está sendo mestra do bem. Irmãos, eu quero terminar este devocional com um assunto que, assim, hoje o que nós percebemos é que o mundo, né, as ideologias e tudo mais, ensinam as mulheres a estarem fora do seu papel de servir, de ensinar o que é bom, né, do seu papel de ser submissa, enfim. Há privilégios que nós passamos a experimentar quando nós passamos a viver aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E que muitas vezes de fora as mulheres não enxergam. Às vezes, a mulher que está de fora pensa assim, nossa, mas eu vou me submeter? Nossa, mas eu vou deixar o meu marido mandar? Nossa, mas eu vou limpar a casa? Mas eu vou fazer essas coisas? Imagina, isso é muito difícil, isso não é para mim. Enfim, e tantas outras coisas. Porém, quando nós passamos a exercer a vontade de Deus, nós é que realmente percebemos os privilégios de viver uma vida de acordo com isso.
Então, se você acha muito difícil fazer essas coisas, eu digo para você que não é. Muito pelo contrário, difícil é ser uma mulher segundo a ideologia do mundo. Não há prazer nisso, não há paz nisso e não há bênção nisso. Mas se Deus o Pai nos ensinou a fazermos algo, é porque se obedecermos estas palavras, nós vamos receber vida e vida com abundância. É por causa disso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles vão falar muito a respeito deste assunto. Há privilégios que nós só recebemos quando estamos dentro da vontade de Deus. Então, a minha orientação para você é que você passe a exercer a vontade de Deus dentro da sua casa. Comece a pensar naquilo que é a vontade de Deus para você, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, enfim. Permita que a palavra de Deus venha guiar o seu comportamento. E com certeza você vai receber alegria dentro do seu coração, você vai receber paz, você vai receber muito mais do que você precisa hoje. E eu vou terminar o devocional por aqui. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, faça comentários, compartilhe com outras pessoas e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.